As palavras que não são ditas transbordam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense, DIS.pense. Você já sabe disso. Vou falar para você novamente. Se você não ouviu o último episódio, você está gostando? Quer me dar feedback disso? Eu sei que muita gente tem me dado feedback no WhatsApp, eu fico muito feliz em saber disso, mas se você der o feedback lá no YouTube, o YouTube entende que isso é importante e mostra para mais gente. Então você manda lá o teu feedback, tenho certeza que vai ser bom para mim ouvir o seu feedback, também vai ser bom, porque aí mais gente pode participar desse tipo de conversa que a gente vem tendo. Falei para você que a gente ia fazer 4 episódios falando sobre os relacionamentos, as suas complexidades. E o fato é que todo relacionamento é complicado. Sabe por quê? Porque todo relacionamento tem gente. E onde é que tem gente, tem complexidades. Eu vou te dar um exemplo do quão complicado você é. Só tem você em casa, não tem mais ninguém. E aí você pega a vassoura, você tá varrendo a casa, seu esposo não tá lá, não tem ninguém em casa, só tem você tá varrendo a casa. De repente você fala assim, sua burra. Você tá falando com quem? Só tem você em casa, não tem mais ninguém. Mas você, nessa conversa, entre uma orelha e outra, você tá brigando com você mesma. Você vai pra uma ilha, só tem você vai pra uma ilha, tem mais ninguém. Você vai ter problema de relacionamento lá. Que onde tem gente, tem problema de relacionamento. Hoje eu vou falar pra você, então, sobre o término de um relacionamento. Esse é um dos momentos mais complicados, mais difíceis, pela realidade que a gente vive. Eu acho que nunca foi tão difícil terminar um relacionamento quanto hoje. Talvez já tenha sido. Eu acho que é um exagero falar isso. Mas vamos para o assunto que interessa? A gente vive num modelo de sociedade que a gente tem muita dificuldade com a crítica. Eu acho que a gente sempre teve dificuldade com a crítica. E quando a gente fala na América Latina, o brasileiro, os latinos, são pessoas que normalmente têm mais dificuldade para receber um feedback. Então isso aqui está errado. E até para dar feedback a gente tem dificuldade em chegar e falar, olha, você fez isso aqui, estava errado e tal. Ou a gente, quando fala explodindo, ou a gente não fala. Mas esse papo reto, que é você falar, olha, isso aqui que você fez, eu não gostei do que você fez, isso aqui não foi legal, e tal. Esse papo reto, ele normalmente não acontece. Quando fala é quando já tá transbordando, né? Não, que você não presta, aí cai, aquele negócio. Aí o negócio já transbordou. Eu tô falando que às vezes a gente se engasga com as palavras que a gente não disse, ou a gente acaba esperando essas palavras transbordarem no comportamento. Mas o feedback, a gente tem muita dificuldade de dar esse feedback, de apresentar esse feedback, de apresentar o que a gente não está gostando. A gente é acostumado a dizer que sim, que gosta, que quer, ou que não quer. A gente é condicionado assim desde a infância. Desde a infância a gente já é condicionado a ter essa máscara que impede a gente de dizer não gosto, não quero, não tenho interesse. Não é pra mim, muito obrigado. A gente tem dificuldade para isso. Então, talvez para não chegar a um término de um relacionamento, o feedback seja uma das coisas mais valiosas. E aí eu tô falando uma comunicação não agressiva. Você não vale nada. Ou seja, aí o negócio já descambou. É aquela comunicação, quando você fez X, eu me senti Y. Você não está atacando, você não está invalidando o sofrimento do outro, você não está dizendo que ele está errado, você está dizendo como você se sentiu. Quando você fez X, eu me senti Y. Ou então, olha, eu não gosto que você coloca o copo aqui em cima. É diferente de dizer você não presta, você é um preguiçoso, vagabundo. Por quê? Você está dizendo de uma ação, você não está dizendo que ele é uma pessoa que não presta, você está dizendo que tem uma ação que você não gosta. Aí você está falando de questões pontuais. E quando a gente vai escalando, vai deixando, isso vai, sabe, você vai botando coisa dentro do armário, coisa, de repente esse armário explode na sua cara, explode na sua casa, e aí não dá mais para colocar as coisas. E aí é quando normalmente termina o relacionamento. Bom, eu vou falar para você aqui então. Claro, também você pode dar feedback, a pessoa não gostar e vocês decidirem seguir para caminhos diferentes. Ok, é uma possibilidade. Eu vou falar aqui para você sobre 3 coisas, então 3 passos
Quando falhou o feedback, quando você percebeu que esse namoro não vai para frente, não tem futuro, ok. Então, como é que você vai fazer para terminar? Um dos problemas que a gente vai ter aí é porque a gente vive numa sociedade à la carte. Então, você tem uma religião, você tem uma roupa, você tem tudo, a gente escolhe, esse individualismo que é muito próprio da nossa sociedade ocidental. Eu vi uma podcaster, viu como é que eu falei chique? Falando sobre relacionamentos, e eu nunca me esqueci, eu não lembro o nome dela, eu não tenho como dar referência aqui, mas ela falando sobre o fato de que as pessoas escolhem relacionamentos hoje da mesma forma que ele escolhe comida. E aí ela fazia uma proximidade entre o layout do Tinder e o layout do aquele de comida lá, eu esqueci o nome agora. Tá, quando eu lembrar aqui eu falo. iFood. Ela fazia essa proximidade entre esses dois. Então, você quer, não quer, passa, joga, vai para frente, para trás, enfim. E ela apresentou justamente essa relação entre essas duas coisas. E da mesma forma que a gente aprendeu a consumir comida, roupa no aplicativo, ela apresentando que as pessoas também tinham aprendido a consumir relacionamentos da mesma forma. E aí, como os relacionamentos já iniciavam de uma forma covarde, o que é uma forma covarde? É você não ter que olhar nos olhos da pessoa, não ter que se expor ao ridículo de falar assim, você quer namorar comigo? E a pessoa dizer, não quero. Pessoalmente, então ela apresentando que esse tipo de aplicativo, porque um dá um like, o outro dá o like, os dois deram like, aí eles têm uma proximidade. Então já facilitaria as coisas, porque a chance de você receber um não, segundo ela, seria menor, porque já sabe que essas duas pessoas, esses dois perfis teriam uma afinidade maior. E segundo ela, esse seria um ato de covardia e os relacionamentos já iniciavam ou já iniciariam de forma covarde. Porque antes dos aplicativos, etc e tal, sites de encontros, enfim, qual era o método? Você tinha que olhar no olho da pessoa e você tinha que falar, você quer namorar comigo? Ou sei lá, a forma. E a pessoa dizia sim ou dizia não. Ou dizia sim, tudo bem. O problema é que a pessoa também podia dizer não. E aí é o momento que a pessoa não tem buraco para ele cavar, para ele entrar dentro. Né? Mas nós vemos outro período. Então, segundo ela, você não tem essas necessidades. Você pode fazer um pedido por WhatsApp, por telefone, e sem se expor a esse olho no olho, esse momento tão difícil que seria. Se as relações elas já iniciam de forma covarde, elas também terminam de forma muito covarde. Porque a pessoa quer terminar do mesmo jeito que ele começou. Quer mandar um WhatsApp, terminamos aqui o relacionamento, tchau, vaza. Mandar uma mensagem de texto, ou sei lá. Então, na hora de terminar, da mesma forma, o ideal é que se termine com coragem. Inclusive a coragem de ver a lágrima do outro, porque você está terminando o relacionamento. Se o relacionamento se mantém, é muito provável que uma das pessoas esteja sustentando esse relacionamento. E aí terminar é trazer dor, é trazer mágoa, é trazer rancor, até porque eu falei para você no último episódio sobre essa ligação que existe entre as pessoas, e aí principalmente entre as pessoas que acabam tendo relação sexual. Eu entendo, os estudos têm comprovado que uma variação de parceiros sexuais, na verdade, ao contrário do que se pensa, é muito ruim, é prejudicial, expõe a pessoa a doenças mentais. E vamos para o assunto, que eu acho que eu estou indo para longe aqui da nossa conversa. Primeira coisa, então, não seja criança e não force o outro a fazer o que você tem que fazer. Acho que foi o Seiichi Arata que falou sobre isso. Esse negócio, então assim, né, eu quero terminar um relacionamento, eu não tenho coragem de olhar nos olhos da outra pessoa e falar, acabou, game over. Aí eu faço o quê? Aí eu começo a irritar, eu começo a perturbar, ou eu começo entro num outro relacionamento para essa pessoa se sentir magoada e terminar comigo, porque não tem coragem de bater o pé e falar, não, acabou.
para mim não dá mais, eu cheguei no meu limite. Como não tem condições de fazer isso, aí quer empurrar para que o outro faça. E aí esse negócio não vai dar certo. Quando é que normalmente o relacionamento termina? Normalmente quando você entende que o outro não é aquilo que você esperava, e você precisa lidar com a realidade de quem é o outro. Quem é o outro? Não, é alguém que eu não suporto, que eu não dou condições, que eu não tenho estrutura para lidar, ou que eu não quero lidar com essa pessoa. E aí vai caindo assim alguns mitos, como por exemplo do amor onipotente. Não, se ele ficar comigo, ele vai mudar, ele vai parar de beber, ele vai parar de farra, ele vai parar dessas coisas, ele vai viver agora só na igreja, e em casa e tal, não vai ter mais problema com isso. Isso é um mito, esse mito do amor onipotente, que ele pode todas as coisas, que ele muda as pessoas, que ele transforma as pessoas, que ele faz as pessoas diferentes. Se eu amar, então vai chegar um ponto que essa pessoa vai mudar. E a realidade não é bem assim. Essa síndrome do super-herói, não, eu tenho que salvar aquela pessoa, a pessoa está toda complicada, toda lascada, eu vou lá salvar, que ele vai parar de usar droga. Ei, mexe com isso não, rapaz. Mexe com isso não, que isso aí vai dar ruim um negócio desse. Esse negócio de quando casar vai parar de sei lá, de jogar bola. Quando eu casar com ela vai parar de sair com tanta gente. Ei, esse negócio não vai por esse caminho. Então, não seja criança, não force o outro a fazer o que você tem que fazer. Você quer terminar um relacionamento? Encontra um momento para isso, olho no olho, apresenta o que aconteceu e game over. Só que um dos problemas aí é que no namoro, muitas vezes, se tem uma determinação que devia se ter o casamento, sabe? De lutar, de insistir, etc. Já no casamento, você encontra uma determinação que deveria ser a do solteiro, que é de olhar e falar, não, isso aí. Até porque eu entendo que o casamento é um negócio, a dor do divórcio é um mal muito grande. A gente está falando aí não só na morte, você lida com a perda, mas no divórcio ele lida com a perda e com a rejeição. Então é um trauma de todo tamanho no coração da pessoa. Fora as questões de filho, etc. Então essa determinação, e às vezes você tem esses mitos no namoro, não, ele vai mudar, e aí a pessoa fecha os olhos no namoro, e aí chega no casamento, ele quer ver todos os detalhes, ela quer ver todos os detalhes, aí agora quer abrir bem os olhos. Na verdade devia ser o contrário, no namoro tinha que abrir bem os olhos, no casamento você precisa de ter muita paciência para se manter casado. Se não tiver muita paciência, não se mantém. Não faça o outro fazer o que é da sua alçada fazer. Segunda coisa, não fique explicando. Não, é quando você mastiga, vai assim, crack, 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 crack. Não fique explicando. Porque você começar a explicar e a outra pessoa tiver interesse em manter o relacionamento, fala, não, agora eu vou mastigar com a boca fechada, vou mastigar fazendo crack, 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 vou mastigar de uma forma diferente e tal e coisa. Não fique explicando. Vai terminar o relacionamento, tá num relacionamento sem futuro, acabou. A situação é assim, nós chegamos ao fim, pra mim não dá mais, eu não tenho interesse em continuar nesse relacionamento. Vira as costas e vai embora. Ah, mas isso é muito mal e tal. Aí tem gente que fala assim, eu não quero magoar o outro. Se não quisesse magoar, não iniciava o relacionamento. Porque quando você termina o relacionamento, vai magoar mesmo. Se não magoar é porque a vaca já foi pro brejo. Porque do contrário, ele vai magoar. Por que vai magoar? Porque faz parte do processo. Faz parte do processo. E você tem que dar o outro direito de chorar, o direito de sofrer, o direito de se reinventar e a vida continuar. É por isso que o término do namoro, por exemplo, na adolescência, é o fim do mundo. Por quê? Porque a pessoa não tem repertório, ele não viveu ainda o suficiente para entender que aquilo passa. E esse é um dos motivos do porquê, por exemplo, adolescentes ali, os pais deveriam ter orientado muito bem os filhos, etc. Eu sei que hoje também não é só orientação dos pais, tem muita coisa envolvida, mas para não entrar num negócio desse. Toda vez que entra num relacionamento, termina um relacionamento, arrebenta alguma coisa dentro do ser humano. Quanto mais términos a pessoa vive na vida, mais insensível ele vai se tornando.
Talvez ele vai perdendo até a capacidade de amar por ir vivendo esses rompimentos nos relacionamentos. Fato é, acabou. Acabado tá. Então, não adianta, a pessoa termina, mas quer saber o que o outro tá pensando. Será que ele tá pensando em mim ainda? Olha só, olha a música que ele tá ouvindo. Olha o que ele postou no status. Deixa eu ver o que ele postou no status. Não, olha aqui o que postou no Insta. Ó, acabou, tá acabado. Então você não precisa, tem gente que gosta desse poder, sabe? Não, eu terminei com ela, mas ela ainda ainda pensa em mim. E eu terminei com ele, mas ele ainda vive pensando em mim, porque eu tô vendo essa indireta que ele me deu no status. E tem esse negócio, né, cara? Quem acompanha término de relacionamento fica vendo assim, um dando indireta no outro, cara. Isso é feio. Já foi, acabou. Bloqueia as redes sociais, bloqueia o Instagram, bloqueia o Facebook, bloqueia. E quem tá terminando não tem que dar margem. Não, a gente vai dar um tempo. Tempo não. Terminou. Porque esse negócio de dar um tempo, você pode passar na cabeça da outra pessoa a falsa ilusão de que um dia vai voltar, mas você não tem interesse em voltar. Então é game over. É ponto. E aí é ponto final e acabou. Eu sei que é redundante, mas é para enfatizar bem essa ideia. Então não tem esse negócio de não, vou ser amigo, ou sai fora. Não vou ficar, não tem esse negócio de ficar curtindo nas redes sociais, vou dar like na foto dela, ou vou dar like na foto dele. Sai fora, acabou, é lá e cá. Pronto, se puder muda de escola, se puder muda de igreja, se puder muda de bairro, enfim. Acabou. E esse é um dos problemas aí quando você tem filhos num relacionamento. Porque aí a porca torce o rabo, né? Porque realmente é uma situação muito difícil. Você está lidando com a separação, você está lidando com a perda, você está lidando com muita coisa dolorosa. E eu acho que esse é um dos motivos do porquê que Deus odeia o divórcio. Você sabe que a Bíblia diz isso, né? Deus odeia o divórcio, diz lá em Malaquias. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio ele é uma tragédia dentro da casa. É uma tragédia porque traz mágoa, traz alienação parental, sabe aquele negócio? Não, teu pai não presta, não, tua mãe tá tentando, e fica aquela guerra, aquele negócio, dinheiro. Divórcio é um trem que não é de Deus. Claro, eu já falei pra você, eu vou tentar, se você tá ouvindo aqui pelo YouTube, eu vou tentar colocar aqui um card aqui para te lembrar daquele episódio que eu falei sobre amores que matam. E aí eu falo lá sobre relacionamento abusivo, eu não vou falar sobre isso aqui. Estou falando aqui em linhas gerais. Então, o homem, ele até termina o namoro, mas no casamento, normalmente ele não termina. Quando ele termina um casamento, pode saber que na grande maioria das vezes tem uma outra mulher por trás dando suporte. Na maior parte das vezes. E o casamento, por ser uma questão muito mais dolorosa para a mulher do que para o homem, porque ela tem uma expectativa muito maior do casamento do que o homem. Então, se você perguntar que nota você dá para o seu casamento, o homem sempre vai dar uma nota maior, 8, 9. Aí você vai perguntar para a mulher está dando 6, 7, 5, porque ela tem uma expectativa muito maior do casamento do que ele. Então ela se frustra muito mais. E quem toma a decisão normalmente de terminar um relacionamento, com exceção do namoro, né? Eu estou falando de casamento e etc. Quase sempre acaba sendo a mulher. Posso fazer uma revisão para você? Então, não force o outro a fazer o que você quer fazer. Não fique explicando. E acabou. Zero rede social, zero contato, você para lá e eu para cá. Por fim, eu digo para você: dispense um caminho que te leva de volta àquilo que te destruiu.